Olá pessoal, vamos iniciar mais uma aula tratando aqui do nosso programa do Imposto da Renda 2026, ano calendário 2025. Sou Éder Contador, aqui do canal Portal do Ensino Profissional. Vamos falar hoje sobre a ficha Dívidas e Ônus Reais. Antes de iniciarmos, eu peço aí que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative as notificações, também curta esse vídeo. Caso você tenha dúvidas sobre esta ficha ou outras fichas, você pode colocar aí nos comentários, nós estamos respondendo. E quem for membro do canal tem prioridade nas respostas das dúvidas. A ficha Dívidas e Ônus Reais do programa deste ano é fundamental para que o saldo patrimonial do contribuinte faça sentido aos olhos da Receita. A gente vai ver que nós temos a evolução patrimonial, você lança seus bens e direitos, aí você vai lançar seus rendimentos, e aí as dívidas vai ser lançada, e aí vai diminuir aquele, vamos dizer assim, aquele patrimônio que você tenha, líquido, né? Então, isso serve para que a Receita consiga identificar, não, a pessoa teve uma evolução patrimonial, por exemplo, de 50 mil, só que ela tem 20 mil de dívida. Então, somando a dívida com os rendimentos que ela lançou, é compatível com essa evolução patrimonial. Se você teve um aumento de bens, mas seu rendimento então não justifica esse aumento, se for o caso, a Receita ela busca entender se recurso veio do empréstimo ou dívida. Essa é o que a gente está passando para vocês. Então, o que você vai informar aqui? Você vai informar dívidas e obrigações assumidas com valor superior a R$5 mil. Então, vamos clicar aqui em novo. Nós vamos ver aqui os códigos das dívidas. Empréstimos bancários, estabelecimento bancário comercial, que é o 11, são aqueles empréstimos pessoais consignados. Saldo devedor de cartão de crédito não pagos integralmente. Então, aquele saldo devedor que você tenha, você vai colocar aqui também. Uso de cheque especial, se o saldo está negativado em 31/12/2025, aí você vai colocar essa dívida. Suponhamos que você tem lá um saldo negativo do cartão especial, do cheque especial, e aí você coloca estabelecimento bancário, é uma dívida que você tem. Empréstimos contraídos com pessoas físicas, amigos, familiares. Nós temos o item 14 aqui, ó, que é o empréstimos realizados de pessoas físicas, de outras pessoas físicas. Você vai colocar aqui. Notas promissórias e outras dívidas contratuais. Empréstimos a pessoas jurídicas, caso você tenha emprestado dinheiro de uma empresa. E o 12 aqui, sociedades de crédito, financiamento e investimento, né? Se confunde com o 11, dependendo aqui, você pode ser que seja um bancário ou sociedade de crédito. O 15, empréstimo contraído no exterior, e o 16, outras dívidas e ônus reais. O que você não vai declarar nessa ficha? Isso é importante que você tenha em mente. E é um erro bem comum que as pessoas acabam cometendo. Não declare aqui financiamentos em que o próprio bem é dado como garantia, alienação fiduciária. Por exemplo, os bens decorrentes do financiamento de imóveis do sistema financeiro habitacional. Estes devem ser declarados na ficha Bens e Direitos, como a gente já viu lá na aula de ficha Bens e Direitos, somando as parcelas pagas ao valor do imóvel a cada ano. Eu vou colocando os valores lá na ficha Bens e Direitos, eu não coloco o montante total da dívida aqui. Financiamento de veículos também deve ser declarado em Bens e Direitos, informando que foi pago até 31/12/2025. Você não coloca o valor da dívida, somente o tanto que você pagou. Consórcios não contemplados devem ser declarados em Bens e Direitos, e não aqui como uma dívida. Você vai colocando o quanto você pagou de consórcios não contemplados. Então, suponhamos que eu tenha escolhido estabelecimento bancário comercial, eu vou verificar no meu extrato bancário, lá vai ter a situação em 31/12/2024, quanto que eu devia, suponhamos que eu devia aqui R$200. Em 2025 aumentou a dívida para 500. Então, quanto você pagou em 2025? Você pagou 300, né? Que seria a diferença desses valores. Ok, você vai incluir a dívida bancária. Trazer mais um exemplo, suponhamos que eu tenha feito um empréstimo de outra pessoa física. Então aqui eu vou colocar o quê? O nome da pessoa, por exemplo, João da Silva, o CPF dela, o valor total da dívida, do empréstimo, né? O parcelamento, você coloca quantas parcelas é. O valor de cada parcela. Coloca também a data do empréstimo.
Aí suponhamos que eu tenha pego esse empréstimo em 2025. Aqui eu vou deixar zerado e aqui eu vou colocar qual que é o valor da minha dívida ainda em 30 de 12 de 2025. Suponhamos que eu estou devendo ainda 2 mil. E quanto que eu paguei em 2025? Suponhamos que eu paguei R$500. Mas eu estou devendo ainda 2 mil. Ok? Suponhamos agora que eu fiz uma dívida de sociedade de crédito, por exemplo. Suponhamos que eu tenha feito um empréstimo aqui de sociedades de crédito, financiamento e investimento. Vou colocar as informações de discriminação. Suponhamos que eu tenho R$4.000 de dívida em 2024. E eu paguei toda essa dívida em 2025. Então aqui eu vou deixar zerado, porque eu já paguei a dívida. E aqui eu vou colocar o montante pago em 2025, seria os R$4.000. Essas são as informações importantes. Então lembre-se que eu vou falar agora. A falta da declaração de uma dívida aqui pode levar a uma suspeita de acréscimo patrimonial a descoberto, quando você adquire bens com dinheiro cuja origem não foi explicada pelos seus rendimentos tributáveis ou isentos. Então, um exemplo claro. Vamos ver aqui como está essa evolução patrimonial aqui, nosso contribuinte teste. Vem aqui em outras informações, a evolução patrimonial, bens direitos. Eu tinha 22 mil em 31 de 12 e em 2025 eu tenho 100 mil. Qual que foi a minha evolução? Meu aumento de R$78.000. Então eu tenho rendimentos isentos 5 mil, eu tenho sujeitos à tributação definitiva 74. Então veja, eu tenho aqui R$79.000 de rendimentos isentos e não tributáveis, ok? Tenho umas dívidas, diminuiu minha dívida de 4.200 para 2.500. Então eu tive um aumento de 79 mil aqui. Rendimentos tributáveis, quanto que eu lancei? A gente vem aqui na parte de cálculo do imposto. 95 mil, meus rendimentos, que é a base de cálculo. Então aqui pode dizer que o aumento patrimonial está justificado? Sim, né? Está justificado. Ele aumentou aqui 78 mil, mas só de rendimentos exclusiva definitiva tem 74 mil, mais 94 mil rendimentos tributáveis. Então pode dizer que minha evolução patrimonial está coberta. Essa é a análise que você precisa fazer quando você lança os seus rendimentos, seus bens direitos e suas dívidas e ônus reais. Ok, pessoal? Esta foi a nossa aula falando sobre a ficha dívidas e ônus reais. Agradeço a todos pela atenção, um abraço, até a próxima.